Gravando. Olá, moçada. Então, a ideia do nosso segundo trimestre, eu vou falar aqui agora, vou apresentar primeiro a vocês o plano ERE direitinho, né? Eu coloquei para apresentar de novo a tela para vocês. E vamos lá, então. Primeira coisa aqui, olha, a ideia da aula de hoje, a gente vai começar a falar de TBJ, mas antes disso, o que nós vamos fazer aqui, olha só. Eu vou falar do plano ERE da disciplina, como é que ele vai funcionar, certo? Basicamente, apresentar o plano ERE de forma geral, apresentar as avaliações, como vai ser feita, a avaliação desse módulo, nada diferente do primeiro, mas a regra do jogo a gente sempre tem que falar, não é verdade, moçada? Falar uma revisão rápida aqui no caso de diodos, que foi basicamente a matéria do primeiro trimestre, certo? Até porque a gente vai precisar dessa matéria para continuar aqui. Os transistores, vocês vão ver que é como se fosse uma espécie diferente de diodo. Na verdade, eu falei um pouquinho errado, mas vocês vão entender por que eu falei isso. Então, joia. Então, a ideia da aula de hoje é justamente essa daqui. E, além disso, eu queria falar com vocês também como que nós vamos fazer, né, gente? Como é que vão ser os nossos encontros, certo? Então, eu vou começar falando do plano ERE. Que, olha só, deixa eu abrir aqui o plano ERE. Opa! Volta no Internet Explorer. Aqui. Olha só, o plano ERE eu já disponibilizei para vocês no Google Classroom. Como é que aumenta aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Beleza. Mas basicamente falando, como é que vai ser, gente? As nossas avaliações vão ser 20 pontos de listas de exercícios, certo? Então o que acontece? Eu sempre, lembrando da primeira etapa, eu sempre passo 4 exercícios por semana. Vocês lembram disso, moçada? Às vezes um ou dois maiores, 4 exercícios por semana. E um total de 6 semanas aqui, nesse caso. Então o que acontece? Esses 20 pontos vão ser divididos igualmente entre as 6 semanas. Não vai ser igualmente entre os exercícios, porque tem sempre um exercício maior do que o outro. Vocês lembram disso, né? Geralmente eu passava uns 2 exercícios mais simples e uns 2 exercícios mais complicados. Tudo bem? Mais complicados assim, maiores e tal. Então a regra do jogo continua valendo, moçada. 20 pontos agora e 15 pontos de avaliação individual em um vídeo gravado, assim como a gente fez no primeiro trimestre. Vou passar a prova para vocês no dia de manhã, vocês vão ter 48 horas para me mandar a prova gravada. Tranquilo, gente? Beleza? Lembrando, gente, no primeiro trimestre nós tivemos alguns problemas, algumas pessoas tiveram problemas técnicos para fazer a prova. Quem tiver com problema técnico, me chama antes de fazer a prova, tá joia? Não dá para me chamar nos 45 minutos do segundo tempo e falar, professor, eu tô com um problema aqui. Teve gente que me chamou, era 11h30 da noite, tinha que entregar até meia-noite. Aí não tem muito o que fazer, tá joia? Mas enfim, de cara, se você já tem algum problema, me fala que eu já, na época dessa avaliação, eu já vou propor para você uma atividade totalmente diferente para a turma, de outras formas de entrega. Tudo bem, gente? Então, olha só, a gente vai ficar basicamente aqui, olha só, a gente vai ficar essa primeira semana falando a introdução de TBJs, que são transistores bipolares de junção, certo? Depois, nas próximas aulas, a gente continua com TBJ, na verdade, a gente vai ver que a gente vai ficar o quê? 4 semanas seguidas com o assunto do TBJ, que são os transistores bipolares de junção, né? A quinta e a sexta semana a gente vai falar de outros tipos de transistores, que o primeiro é o FET, que é o transmissor de efeito de campo, e o JFET também, que é uma alteraçãozinha do FET, é uma aplicação um pouquinho do FET. E também o MOSFET, que também é uma nova aplicação do FET. Mas aqui, olha só, tudo a gente está falando de transistores. O que a gente vai falar, o carro-chefe nosso nesse segundo trimestre vai ser basicamente transmissores. Beleza? Joia. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu estou compartilhando minha câmera também. Beleza. Pessoal, alguma dúvida até aqui agora, gente, com relação ao plano ERE? Problemas? Vocês estão aí? Vocês foram jogar bola? De qual é que é? Dá um oi pra mim. Tranquilo, professor. Não, beleza, João. Valeu, cara. Tranquilo. Então, bora. Então, vamos começar aqui, então, falar aqui. Vamos começar a entrar na nossa matéria mesmo. Antes de entrar na nossa matéria, deixa eu voltar aqui, então. Então, olha só. Então, falamos do plano ERE da disciplina. O que vai acontecer, gente? Diferente do primeiro trimestre, no segundo trimestre eu vou fazer dessa forma que a gente está fazendo aqui agora. Espera aí. Deixa eu manter, voltar aqui, ó. Quero fazer dessa forma que aqui agora é o seguinte. Ué, para de funcionar. Não, também, então beleza.
Então, olha só, como que a gente vai fazer? As nossas aulas serão sempre às terças-feiras. Opa! As terças-feiras, igual está acontecendo hoje. Às 14 horas. De 14 às 15h40, certo? E vocês lembram que a gente sempre fazia aquele momento de tirar dúvidas e tal, quem ficou agarrado? Eu vou fazer eles nas segundas-feiras, tá joia, moçada? Que seria o nosso horário de atendimento já reservado. Então o horário de atendimento sempre vai ser às segundas, certo? Às 15h50 até às 16h40. Na verdade, aqui a gente tem hora para começar. Esse horário aqui é mais para a gente ter uma orientação, tá joia, moçada? A gente vai ter até os 16h40 para entregar. Todas as atividades, assim como no primeiro trimestre, já estão bem acostumados, mas todas as atividades, olha só, hoje eu posto atividade, vocês terão até a próxima segunda para me entregar. Então daí até esse horário de atendimento. Quem está agarrado, quem agarrou algum exercício, já me procura na segunda-feira para me entregar até a segunda, 23h59. Tranquilo? Beleza? Então, joia. Então, nisso aqui, olha só, vamos começar aqui então. Começando aqui então, deixa eu liberar que tem gente chegando. Beleza. Então, joia. Deixa eu voltar aqui então. Bora lá. Vamos só relembrar aqui, olha, na verdade a minha revisão de diodo aqui, ela é uma revisão assim, rapidinha, só pra gente não, já que a gente, como a gente já tem um mês quase que a gente não fala nesse assunto, mas só pra gente lembrar aqui, né, gente? O que é o diodo? O diodo é esse componente aqui, na verdade? Vocês vão lembrar que ele tem essa simbologia aqui, olha. E essa simbologia, ela indica justamente o que? O sentido da passagem da corrente, não é isso? Então, olha só, o diodo ele é formado por uma junção PN, não é verdade? Isso a gente falou lá no início. E como é que a coisa funciona aqui? Vamos lembrar como é que o diodo funciona. O diodo funciona da seguinte forma. Eu tenho meu diodo que tem esse formato aqui, ó. Né? Opa. Deixa eu apagar aqui que tá bem feio. Beleza. Imagine então que eu tenho uma situação desse jeito aqui, ó. Ali eu tenho aqui uma lâmpadazinha de baixa potência. Nossa, que lâmpada horrorosa. Tá aqui, ó. Agora ficou melhorzinha. Certo? Muito bem. Se eu chegar e colocar uma fonte, por exemplo, de 12 volts aqui, certo? Pela polaridade que ela tá aqui, o que vai acontecer, moçada? A gente precisa lembrar sempre que o diodo aqui, olha só, esse terminal aqui, olha, para ele se polarizar diretamente, a gente tem que ligar esse terminal aqui, olha, com uma tensão mais positiva. E o lado de cá com uma menos positiva, ou seja, uma tensão mais negativa. Certo? Então, ou seja, como que é o caso que, olha, 12 volts está do lado de cá e o negativo estaria vindo para o lado de cá, esse caso aqui ele está polarizado diretamente. Polarizado diretamente. Ótimo. Então, nesse caso, o que aconteceria? Eu ligando o diodo nessa função aqui, olha, ele iria se comportar como uma chave, ele iria permitir a passagem da corrente. Então, nesse momento, o que ia acontecer? A minha lâmpada acenderia, certo? Ao passo que, se eu tivesse uma situação contrária aqui, olha, onde eu tenho um diodo nesse formato, vamos desenhar uma lâmpada aqui de novo. Nossa Senhora. Vamos desenhar uma lâmpada aqui de novo. Vocês vão ter fé que isso aqui é uma lâmpada, viu, moçada? Então, olha só. Se a gente colocar ele aqui de forma inversa a minha fonte, nesse caso aqui ele está polarizado reversamente. Certo? E se ele está polarizado reversamente, o que vai acontecer aqui? Olha, se ele está polarizado reversamente, o que vai ocorrer é que não vai haver passagem de corrente, certo? Então, seja, esse circuito aqui vai se comportar como uma chave aberta. Logo, a lâmpada não acende, certo? Esse é o princípio básico do diodo,
né? Princípio basicão do diodo. Ótimo. Então, para relembrar isso aqui, a gente lembra também que é o seguinte, o diodo real, que é o caso aqui, por exemplo, quando ele está conduzindo, que é o meu caso aqui, olha, o que acontece? Se eu chegar com um multímetro ali e medir os terminais do diodo, vai ocorrer aqui, olha só, uma queda de tensão de 0,7 volts. Vocês lembram disso? Isso eu estou falando de um diodo, por exemplo, de silício. Se fosse um diodo de germânio, por exemplo, era de 0,3. Então, com isso, por exemplo, a gente consegue relembrar uns conceitos. Vamos pegar uma análise rapidinha aqui desse circuito. Nesse circuito que nós temos aqui, considerando que aqui está o aterramento, se a gente for colocar as tensões, olha só, a gente consegue fazer a análise de todas as tensões do meu circuito ali. Da seguinte forma, então olha só, eu posso falar que aqui embaixo está 0 volts, certo? Logo aqui em cima vai estar 12 volts. Se aqui está 12 volts e aqui eu tive uma queda de tensão de 0,7, significa que nesse ponto aqui, ó, eu vou estar 0,7 volts menor do que aqui. Então aqui, olha, eu vou ter aqui, olha, uma tensão de 11,3 volts, certo? Beleza. Onde aqui eu tenho a tensão de 0 volts. Nesse caso que meu diodo está polarizado diretamente e ele está conduzindo. Tranquilo, moçada? Joia. Até aqui todo mundo relembrou processos, temos dúvidas aqui nesse conceito do diodo? Porque inclusive eu quero já passar um exercício para vocês aqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem, para justamente relembrar essa parada. Mas até aqui, todo mundo relembrou? A Leda falou que tem uma aula síncrona nesse horário. Você confirma para mim, Leda, fazendo favor, conforme foi, eu marco outro horário. Porque cá entre nós, pelo horário que eu tenho aqui, não era, né? Deixa eu ver. Mas a turma da formação geral mandou mudando os horários, né? Deixa eu ver, esse horário meu está desatualizado. Que seria um horário que não teria ninguém. Mas deixa eu confirmar isso então. Até ver, que eu olhei o horário errado também, né? Tá? Biologia, né? Então tá, eu vou confirmar esse dia. Conforme for, a gente marca um outro horário na segunda-feira. Tá joia? Depois eu olhar direitinho, que eu tenho esse horário da formação geral também, mas eu peguei o mais rápido aqui. Mas isso não tem problema. Nós vamos ter um horário, com certeza, nós vamos ter um horário para isso. Tá joia? Bom. Eles andaram juntando. Beleza, paciência. Mas vamos lá. Com relação a isso então, moçada, até aqui agora, dúvidas, tá tranquilo, todo mundo relembrou, beleza? O supletivo voltou aí, todo mundo lembrou que o diodo tem uma queda de tensão de 0,7, que para ele estar polarizado diretamente eu tenho que estar nessa posição aqui, né? Tranquilo, gente? Beleza? Ótimo, então joia. Então bora aqui então agora, então só para relembrar aqui, então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aqui, olha só. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse daqui, ó. Certo? Esse exercício aqui, ó. Só pra gente relembrar, tá? 5 minutinhos aí pra vocês fazerem esse exercício de que é um exercício de diodos. Deixa eu só ver se eu consigo aqui colocar pra... Deixa eu só ver se eu consigo apresentar só aquela... Aqui, ó. Vocês estão vendo aí, então? Tá aparecendo o circuito para vocês? É só porque eu tirei, tô deixando só vocês com o circuito, eu tô em outra tela agora. Beleza. Então, moçada, aqui, ó, 5 minutinhos para vocês fazerem um exercício bem simples pra gente relembrar, tranquilo? Pega o caderno aí, faz lá rapidinho aqui, ó. 14h31, 14h36, sem ponto, a gente já volta corrigindo esse exercício. E aí começamos a falar de transistor, que é o que importa pra gente. Só que vai ser importante a gente relembrar esses conceitos aqui, porque dentro do transistor vocês vão ver que tem um diodo lá dentro, para ferrar a nossa vida. Quem achou que estava livre do diodo, não. O diodo vai acompanhar a gente até o resto desse curso, viu, moçada? Então, bora lá. 5 minutinhos aí.
almofadas, cortinas infantis, tapetes, capa para sofá e muito mais. Aceitamos